segundo tenha merecido a vitória. Mas acho também que o Flamengo está com aquela coisa que a gente chama de sorte de campeão. Porque o Neto falhou gravemente no segundo gol. Alguém quer divergir ou concordar com o PC? Não, eu divido dessa. Pra mim não foi falta. Pra mim também não E foi. não foi falta porque ele erra o domínio. Agora, a arbitragem, a regra do jogo, o rigor tem que ser maior com relação a esse tipo de coisa. Sabe, é interrupção de jogo e os árbitros têm que deixar o jogo correr. Aí quando acontece isso, aí vem esse discurso. Aí muita gente, eu até acredito que algumas pessoas estejam contaminadas. Segundo tenha merecido a vitória. Mas acho também que o Flamengo está com aquela coisa que a gente chama de sorte de campeão. Porque o Neto falhou gravemente no segundo gol e, para mim, houve falta no primeiro gol antes do lance do Paquetá. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque isso está dividindo opiniões. Que não houve falta, que o empurrão dado pelo Vitão no Matheus Martins não se caracteriza como falta. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Foi falta, Trajano? Não vi, não vou tirar o coco fora não, porque eu não vi o jogo. Pro Rodrigo não foi, pro Juca foi. Pra você, Arnaldo? No meu futebol ideal, eu não considero falta, não. Agora, um clássico apitado pelo Bruno Arleu, tudo é possível. Cara, eu acho um dos piores árbitros do país, sinceramente. Ele tá bem colocado, né? Ele tá mais bem colocado do que o VAR, do que eu, que o Juca, que o Rodrigo, que o Trajano. Ele tava do lado dos dois jogadores no momento do... E ele, olha lá, tá a visão do cara, é a visão mais limpa possível. E ele tava desfilando no bloquinho, por acaso. Ele não tava fazendo diagonal. Pode isso, Arnaldo? Oi? Pode isso, dar um empurrão desse no jogador? Então, se o Arleu achou aquele contato legal, segue. O VAR não tem que intervir, na minha opinião. Né? É a interpretação do árbitro. Esse contato é tão legal quanto o do Jorginho no Gustavo Gomes, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Não, pode até ser, mas assim, talvez a interpretação dele tenha sido o seguinte, o Matheus Martins, ele não dominou a bola já tinha escapado dele, já não estava com ele, quando tem o empurrão. Ele não... Foi o critério do restante do jogo, né, Arnaldo? Olha lá, Juca, assim, ele não domina por conta da carga. A bola escapa dele. E aí, para mim, vem o empurrão depois. Né? Mas escute, tudo bem, mas acho que é um lance esse argumento. Eu acho que é um lance discutível. Uma bola não dominada, uma bola que escapa, permite que alguém te empurre da maneira como houve o empurrão? Então, eu acho que é um lance... Então é aquela coisa, a bola está no alto, dentro da área, o outro vem e empurra. Diz, não sei se ele ia pegar a bola. Está em jogo a bola. Sim. Um empurrão desse é falta. Então, sempre foi. Eu acho que depende do tipo de futebol que a gente quer, né? Se você quer futebol de muita faltinha, aí é falta. Se quer um futebol... Mas não acho faltinha, Marinha. A gente defende de Premier League. Não. Eu vejo como... Nesse próprio jogo, ele foi coerente com o restante. Se você olhar, ó, teve uma bola muito dura do Bastos no Bruno Henrique, que ele sobe com o braço na cara do Bruno Henrique, que se ele estabelecesse um critério de, vou marcar muitas faltas, ele podia ter expulsado o Bastos. Eu não acho que era para expulsar. Deveria ter expulsado. É um duro, mas então ele teve um critério. Agora, querer que marque as faltinhas, mas depois, quando tem um outro contato, aí não é para expulsar, eu defendo um critério mais alto, como o Arnaldo, que é um critério de, para ser falta, tem que ser uma coisa mais dura. Mas então, nós entramos numa questão de lógica, que é a seguinte, há faltas e faltas. Eu considero uma faltinha uma cotovelada na cara, como nesse lance que você se referiu, ou um empurrão, é uma faltinha. O que passa a ser falta de verdade? Não, falta é um lance interpretativo como o jogo, o esporte inteiro é interpretativo. Tem uma subjetividade. Exato, então, né? Só não tem subjetividade, por exemplo, aquela falta do sujeito no Neymar. Exato. Ele é um atropelo. Ali é um atropelo, assim. Falta violenta. Beleza. PC, vamos direto ao ponto. Vamos rodar a imagem e opina. Foi falta, na sua opinião, no Matheus Martins? Vamos sim, Zé. Antes disso, boa noite, né, para você. Boa noite para todos os amigos, para todo mundo que está ligado no fechamento. Na minha avaliação, foi falta, sim. A gente vai rodar a imagem, apesar da falha
do Matheus Martins ali ao dominar a bola, né? A bola passa por baixo da perna dele, ele sofre uma carga do Vitão, ele é empurrado pelo Vitão. Ele não tem a posse da bola mais, mas a bola continua em jogo ainda, né? Hoje, cada vez mais as equipes, né? O Felipe Melo acabou de falar da proximidade ali do zagueiro, lá no campo de ataque para buscar a marcação. As equipes estão jogando cada vez mais com essa linha mais alta, a última linha da defesa mais alta, e normalmente é treinado você parar o contra-ataque da equipe adversária, aquela falta tática para não deixar o fato dele furar a bola e a bola já ter passado, está dizendo que isso não importa para falta ou não. Como a bola estava em jogo, mesmo que a carga venha depois que a bola passa pelo botafoguense, deveria ser marcada a infração. Deveria ser marcado porque a bola continua em jogo ainda, mesmo com a falha dele. Ele tem uma carga nas costas, é empurrado e é uma carga que tem impacto. Eu te pergunto, você vê que o juiz está de frente para o lance. Ótimo ponto. Mesmo que ele interpretando jogada normal, você acha que o VAR deveria ter interferido? Um ótimo ponto, até anotei aqui as diretrizes do Campeonato Carioca. Antes de falar das diretrizes, só voltando na questão da falta, porque assim, o Matheus Martins, ele não caiu porque ele errou o domínio, né? A queda dele não foi em função do erro do domínio, a queda dele é em função da carga que ele sofre nas costas, com impacto, e a bola continua em jogo. Agora a gente vai para a questão das diretrizes do Campeonato Carioca. Desde o ano passado, a FERJ tem utilizado o critério de o VAR, quando o árbitro está próximo da jogada, ele tem uma interpretação, ele comunica o que ele viu no campo de jogo, o VAR é recomendado a respeitar a decisão de campo. No dia 31 de outubro do ano passado, já na preparação para o Campeonato Brasileiro, o Departamento de Arbitragem da FERJ fez uma reunião com todos os clubes e passou as diretrizes do VAR desse ano. Continuou com a linha grossa, dos 12 centímetros para impedimento, para o cronômetro na hora da checagem e revisão. Isso é só no Rio de Janeiro, mas é uma diretriz do Campeonato Carioca. E sobre o VAR, o Jorge Fernando Rabelo, né, que comanda a arbitragem, ele fala assim, o VAR não ajuda. O VAR ajuda, o VAR não convence. O que ele quer dizer com isso? Fala assim, conceitos subjetivos, ele não quer participação do VAR. Se a gente está debatendo aqui, foi falta, não foi, teve impacto, não teve impacto, com o árbitro próximo, tomando a decisão, eu entendo diferentemente do Bruno Arleu, mas ele está próximo, ele está praticamente 2, 3 metros do lance, ele sinaliza, ele fala, ele gesticula, ou seja, ele está passando para a cabine do VAR, ele está levando os elementos para a cabine do VAR, dizendo assim, eu vi e não foi falta. Dentro do critério adotado no Campeonato Carioca, com base nas diretrizes e combinado com os clubes, inclusive, o VAR tem que respeitar a decisão de campo, mesmo ficando nesse campo aí do nosso debate aqui, se foi falta ou não, mas o VAR seguiu a diretriz de não chamar. No Campeonato Brasileiro, dificilmente eu acho que passaria, porque no Campeonato Brasileiro eles buscam a melhor decisão, vai para a linha do foi ou não foi, tentando buscar a melhor decisão. O Campeonato Carioca tem essa diretriz, o árbitro estando em cima, o VAR não sugere, não entra em lance de interpretação. Agora, a arbitragem, a regra do jogo, o rigor tem que ser maior com relação a esse tipo de coisa. Sabe, é interrupção de jogo e os árbitros têm que deixar o jogo correr. Aí quando acontece isso, aí vem esse discurso. Aí muita gente, eu até acredito que algumas pessoas estejam contaminadas por essa arbitragem brasileira, achando que tudo é falta. Mas tem muito disso também. Isso foi muito perceptível. Nem vi o jogo. Ah, não, eu acho que foi o Flamengo. Eu vou dizer porque isso vai dar engajamento. Vai dar engajamento. Isso aí é muito, muito claro. A gente percebe isso claramente. Tem muita gente fazendo isso, hein? Muita gente fazendo isso. Especialmente quem não tem muita repercussão no que faz e quando consegue criar umas certas polêmicas vazias é em função desse tipo de discussão, né? E outra coisa muito séria que está acontecendo, eu já falei isso outra vez, eu vou repetir. Esse jogo no domingo, ele teve transmissão do Grupo Globo, só do Grupo Globo. Para o Rio de Janeiro, para outros estados, TV Globo. Aqui em São Paulo era o Pay-Per-View, Premier e o GE TV. Aí você tem um ex-árbitro que é a voz das 3 transmissões. E não há espaço para o contraditório. Acho que está na hora dos executivos de televisão, de empresas que transmitem jogos de futebol, especialmente da Globo nesse caso, de repensar isso. Você tem 2 comentaristas em cada jogo, na TV aberta e na TV fechada, né? Na internet, no YouTube eu não sei porque eu nunca assisti jogos lá. Mas deve ser 2 também, mas deve ser 2. Então se você tiver 2 em cada, são 6 comentaristas do jogo.
Aqui nós três comentamos futebol, eu, o Bruno e o Piperno. Nós estamos fazendo um jogo, a gente tem opinião sobre a arbitragem. Você tem opinião como repórter, o cara que está ouvindo e assistindo também tem opinião. Aí entra uma voz do além, que a voz não aparece, né? Ela vai no ponto eletrônico e o narrador do jogo, ele transmite a informação. Olha, o que restou da central do apito, que só tem um árbitro lá agora, acha que foi falta. Isso vai ser reproduzido nas 3 transmissões. E não é espaço para o contraditório. O narrador, ele é orientado claramente, sendo orientado, não é possível, todos falam a mesma coisa lá. O nosso especialista, fulano de tal, disse que foi falta, ou que foi pênalti, ou que não foi nada, ou que é para expulsar. Essa é a opinião dele. Estamos falando de um ex-árbitro, que como todos eles cometeu erros e acertos ao longo de sua trajetória no apito, e que tem uma opinião, porque ele tem uma maneira de apitar futebol. Se você tivesse ali um árbitro argentino, ou inglês, ou do Paquistão, talvez tivesse uma outra visão. Ou o brasileiro, o Porcari, por exemplo, que a gente já citou aqui várias vezes, acha que não foi falta. Mas o árbitro lá do Grupo Globo o ex-árbitro, acha que foi falta. Mas não há espaço para o contraditório na transmissão. Então o que ocorre? Ele dá aquela opinião, que é transmitida pelo narrador do jogo, e o narrador deveria ser aí que eu acho que os executivos que definem essas coisas deveriam mudar o modelo da transmissão. O ex-árbitro disse que foi falta, nesse caso específico. Tá, quem é o comentarista? É o Piperno? Fábio Piperno, você acha que foi falta? Bruno Prado, você acha que foi falta? Mauro César, que foi falta? Guilherme, cada um vai dar sua opinião. Você alimenta até o debate, com autonomia para o cara falar, não, eu acho que sim, eu acho que não. E sem ciúminho. Porque o árbitro o ex-árbitro não é o dono da verdade, ele está dando o seu parecer. Quando é uma situação que o árbitro traz uma informação sobre orientação da arbitragem, detalhes da arbitragem que eles acompanham e que, inegavelmente, eles estão sempre mais bem informados do que nós, que eles são caras que se voltam para isso o tempo todo, ok, eles enriquecem a transmissão. Mas essa questão de ser opinião dele, ser assim, algo taxativo, aí no programa do próprio Grupo Globo à noite, eu vi um corte na internet, o Felipe Melo, ex-jogador, que gostava de chegar junto também, porque faz parte do jogo. Às vezes exagerava, mas ele é um jogador competitivo e muito físico. Ele discorda. O comentarista de arbitragem vai no programa, repete o que foi dito na transmissão, ele pessoalmente falando ali, e o Felipe Melo fala, não, eu acho que não foi falta. Alguém quer divergir ou concordar com o PC? Não, eu divido dessa... Para mim, não foi falta. Para mim também não foi. Não foi falta porque ele erra o domínio. Mas é isso, tudo é debate, né? Não tem jeito. Cada um tem seus pensamentos. Dessa vez eu vou discordar. Para mim, não foi falta. Porque a visão do Felipe Melo sobre o futebol não poderia ser outra. Ele sempre foi um jogador de disputa de bola, um jogador muito físico. Mas o ex-árbitro falou que foi falta? Acha que foi falta. Esse lance do Botafogo? Isso. Falou nas 3 transmissões. E é o que eu estou dizendo é o seguinte, falta, Piperno, o quê? Nas transmissões tem espaço para o contraditório. Os comentaristas, que são sempre em dupla, no caso, são 3 transmissões, são 6 comentaristas, ele tem que ser questionado pelo narrador. Olha, o nosso comentarista de arbitragem acha que foi falta. Piperno, você acha que foi falta? Se você acha que não, eu discordo do fulano, eu acho que lance é um lance de jogo. E você, Bruno, que é o outro comentarista? Eu acho que foi, eu acho que não foi, acabou, pronto. E aí o cara em casa, que está assistindo a transmissão, ele passa a ter o quê? Formar a sua opinião. E eu acho que não foi porque é um lance de jogo, eu acho que foi por isso. Acabou, legal. Isso é futebol, gente. Mas o que acontece? É colocada uma palavra final, isso acontece em outras transmissões também, não só da Globo não, que isso faz mal ao futebol. Porque o que acontece? A tendência, esse é o ponto que eu quero chegar, a tendência é você ter no ex-árbitro brasileiro, comentarista de arbitragem, a tendência é ele ser adepto das faltinhas, porque eles foram apitadores que marcavam muitas faltinhas em maioria. Então a tendência é ele continuar com essa mentalidade do jogo. A mentalidade do jogo dele é que tudo é falta. Mas isso não é verdade absoluta. Isso é só uma opinião de uma pessoa. E não há espaço para o contraditório, então não há debate.